Irmãos, a paz do Senhor a todos. Quando o pastor Renato me desafiou com a determinação de que fizéssemos este curso, eu digo determinação, às vezes para os irmãos que são excessivamente democráticos na igreja, parece que fica meio pesado, mas é assim que eu encaro. Quando o pastor, como nosso líder e superior, nos dá uma tarefa, ele pode até pedir por favor, por gentileza, é possível, mas é uma determinação, porque Deus está usando, não está? Deus está usando o pastor? Então é uma ordem, né? E a gente precisa acatar. Então, quando o pastor deu essa determinação de prepararmos um cursinho rápido para pregação, vocês com certeza já entenderam que o pastor não queria simples pregadores. Porque se fosse para ele obter simples pregadores, ele não precisava nem procurar na igreja, né? Ele podia ir para a igreja católica, centro espírita, igreja universal, até lá para a praça, ele conseguiria pregadores, às vezes até melhor do que nós seremos. Mas o que é que o pastor Renato queria? Ele queria pessoas, ele quer pessoas que tenham compromisso com a verdade e que preguem a verdade. Esse é o interesse dele. Porque pregadores bons existem até no mundo pagão, até entre os incrédulos existem bons pregadores. Mas para pregar a verdade, é preciso conhecer a verdade. Não se prega a verdade se não se viver a verdade, se não for íntimo dela. Razão pela qual nós não vamos diretamente para o curso de homilética. Homilética, a arte de pregar, de expor. Não vamos diretamente para ela. Por quê? Porque nós precisamos primeiramente sentir a verdade e fazer com que ela se torne parte da nossa vida. Esse é um dos propósitos da hermenêutica. Quando você pegar a sua apostila, você vai ver que o título dela é Hermenêutica Bíblica Básica para Principiantes, para Iniciantes. Por que hermenêutica bíblica e não simplesmente hermenêutica? Porque a hermenêutica é uma ciência geral, não é só voltada para o mundo religioso. A hermenêutica é uma ciência que trata do estudo, análise e interpretação das palavras num texto, num contexto, e de todo o texto também, para a compreensão do seu significado. Isso é aplicado na área jurídica, hermenêutica jurídica, é aplicado na área filosófica, porque os livros de filosofia normalmente são muito difíceis, né? Porque costuma-se dizer que os filósofos são aqueles que respondem a perguntas que nunca foram feitas. Então, se você nunca fez uma pergunta, como é que para você saber a resposta daquilo que você nunca perguntou, então a coisa é difícil. E a Bíblia também traz suas dificuldades. Aquele que acha que a Bíblia não tem suas dificuldades deveria ler mais da carta de Pedro, porque ele mesmo diz que daquilo dos escritos de Paulo há coisas de difícil compreensão, que os indoutos, quer dizer, aqueles que são mal formados, distorcem para a sua própria condenação. Isso não pode acontecer conosco. O propósito do pastor Renato era que justamente nós compreendêssemos a palavra da verdade para podermos fazer uso dela e passar para outras pessoas. Quão maravilhoso é quando você tiver um maior conhecimento da palavra através de uma maior capacidade de interpretá-la, de estudá-la e interpretá-la, e você for falar disso para outras pessoas. Você vai ter ferramentas novas, tanto para se preparar, quanto para você explanar. A homilética, no nosso âmbito evangélico, atinge pelo menos a 3 instâncias. A pregação da palavra, o ensino da palavra e o aconselhamento através da palavra. Você vai dizer assim, poxa, mas eu já prego a palavra, eu evangelizo, eu faço isso toda semana, eventualmente eu aconselho uma pessoa ou outra. Mas só que você não pode ficar parado nisso. Há coisas que Deus quer. Olha, você, se estiver num ponto muito simples de entendimento da Bíblia, você pode, como o pastor disse, que todos nós somos pregadores, mas pregadores em que nível? Se nós estivermos num nível muito simples de entendimento da palavra, tudo que nós podemos passar para outra pessoa vai ser num nível simples. Não podemos passar mais do que nós sabemos, não é verdade? E algumas vezes nós perdemos uma conversa com um parente, com um amigo que tem um nível intelectual, uma formação intelectual mais elevada que a nossa. Às vezes nós perdemos de conversar com essas pessoas porque nós temos medo de avançar e tratar do assunto, um assunto mais profundo com eles. A hermenêutica vai nos dar ferramentas para nós melhorarmos nesta área e nós não termos medo mais de falar. Você vai ver nessa apostila também
que existem pessoas que se preparam sistematicamente para desafiar os evangélicos, para contradizer a palavra. Existe um site na internet, você vai ver depois também, um site na internet que traz as contradições da Bíblia, segundo eles, são supostas contradições. E todas elas já foram derrubadas, mas não no site, o site está lá. E quantas pessoas não ouvem, nem você nem a mim, mas ouvem o que esse cara diz lá na internet? E quando você se encontrar com essa pessoa, o que você vai responder? Portanto, nós precisamos de nos preparar. É obrigação nossa. É dever nosso preparar. Aqueles que vão participar do curso, vão continuar esse curso durante o mês de abril e mês de junho, eu vou passar uma lista, você coloque, por favor, seu nome completo e o número de telefone que tem o WhatsApp, para nós podermos fazer as comunicações, porque haverá exercícios. Essa primeira aula já tem 3 exercícios, né? Um nós vamos fazer aqui, 2 nós vamos fazer em casa. E a gente vai precisar se comunicar, porque se você quiser tirar dúvidas e você mandar a mensagem para mim no particular, eu não vou nem ler. Porque nós precisamos ser disciplinados para poder aprender e pregar a palavra de Deus. Temos que ter disciplina. Então eu só vou responder as dúvidas e passar instruções através do grupo do WhatsApp. Se alguém não quiser participar, não tem problema nenhum, não é obrigado, mas também não vai receber instrução e como é que vai ficar sabendo, né? E se tiver dúvidas, como é que vai fazer? Vai perguntar através de outra pessoa? Pode até ser, mas se for dúvida individual... O Pedro teve uma crise alérgica essa noite, aí nós tivemos trabalho, eu estou até com cara de sono ainda, né? E também teve um princípio de crise asmática, dormiu muito pouco, nós 3, aliás. Então por isso que ele está descansando um pouco aí. Precisa de ajuda? Irmãos, nós vamos ter desafios, às vezes, ocultos durante as aulas. Eu quero pedir a gentileza dos irmãos, na aula de hoje, que a aula de hoje tem um tempo, vai ser a mais comprida desta apostila. Então, nós temos pouco tempo para conversa. Se alguém quiser falar alguma coisa, olhe no seu relógio, conte alguns segundos e fale. Não fique falando, porque senão vai atrapalhar a aula, e se nós cortarmos a aula no meio, vai ficar muito ruim concluir na semana que vem. Então, participação só se for necessária mesmo. Eu vou passar a lista que eu falei para vocês colocarem os nomes. Claro que todo mundo deve ter trazido uma caneta ou um lápis, né? Porque vem para um curso, precisa, né? Mas se alguém não trouxe, eu tenho aqui. Carlos Ruben. Cadê o Carlos? Tá aí. Não precisa, não, eu só quero falar. O seu nome e o seu telefone já estão aqui, o da Natália também, tá? Então você não precisa escrever de novo, é só conferir. No final da aula eu vou dar uma folha de exercício para ser feita em 4 semanas. Não, é só responder, é só colocar uma letra de resposta. Sabe aqueles exercícios de falso e verdadeiro? Coloca F ou V? Aqui é para colocar C ou D. Conforme é costume é a doutrina. Mas por que 4 semanas? São umas 20 e poucas perguntas bíblicas. Hoje você vai responder em casa, pode ser hoje ou amanhã. Agora, se você deixar para o meio da semana, já vai complicar depois e você vai entender. Na primeira coluna tem a data, hoje é dia 7, né? Hoje você vai colocar a resposta a cada uma delas, se você acha que é cultura ou é doutrina. Na semana que vem você vai fazer a mesma coisa de novo, com as mesmas perguntas. Vai fazer isso às 4 semanas. Por quê? Porque eu quero que você perceba se você teve uma evolução na compreensão do que é doutrina e costume. Então você seja sincero, porque isso aqui não é prova, não vai ter nota e talvez não seja recolhido. Pode ser que haja interesse do pastor de recolher essas folhas. Talvez. Mas não se preocupe, porque não tem certo ou errado. Eu quero que você compreenda como você evoluiu. Ok? Não vou explicar mais por quê. Porque nós estamos fazendo um curso de hermenêutica, que é interpretação. Então, são 2 linhas de explicação do exercício. Se você não entender as 2 linhas, é porque está em dificuldade, né? Precisava fazer o curso mesmo. Então, eu acredito que você vai conseguir compreender. Mas isso vai ficar para o final da aula. Vou entregar as apostilas primeiramente para quem deu o nome.
Francisco deu nome, não foi? Obrigado. Aquele que deu nome e não está presente vai perder a apostila de hoje. Vamos ver, né? Vamos ver. Aquele que deu nome e não está presente vai perder a apostila de hoje para alguém que não deu nome, mas está presente. Então, mas não vai ter apostila para todo mundo hoje, né? Infelizmente, conforme eu expliquei lá no grupo. Eu quero que vocês peguem a apostila e leiam a capa, logo de cara. Que uma pessoa tem uma pegadinha na capa. E depois vai me dizer. A senhora fez inscrição, a senhora também, né? Aí depois o que sobrar eu disse, opa, perdão. Você fez? A Rebeca não fez, né, Rebeca? Vamos esperar um pouquinho para ver se sobra. A irmã fez, a irmã Sandra. A senhora fez? A irmã Márcia fez a inscrição? Não, vai sobrar uma aí que é do meu filho, que ele vinha, mas... Mas ele não deu o nome? Eu pus o nome dele. Qual o nome dele? Tiago. Ah, bem que eu não sabia quem era. Você... Não, mas não pode dar dele para outro. Você deu o nome, porque... né? O senhor deu o nome? Não? Então espera só um pouquinho. Você deu? Aqui quem deu o nome? Nenhum de vocês? A senhora deu, não? Uma Laís. A senhora tem? Tá. Você deu o nome, Felipe? Não? Aqui quem deu? A senhora? O Wellington também? Vamos ver, né? Como é que vai ser. Leiam a capa da revista. Ah, você também. Vocês ainda não deram o nome, né? Você deu o nome, né? Eu sei. Pois é, né? Quem tem alguma coisa que não deveria estar escrito na capa da apostila? Quem estiver com essa apostila, por favor, tome a providência que couber. Estamos demorando muito, hein? Para quem vai ser estudioso da Bíblia e pregador, nós estamos demorando muito para ler só a capa da revista. Segundo a Igreja Batista em Pirassununga, hermenêutica bíblica, noções básicas para os principiantes. Uma ovelha lendo a Bíblia e Hermógenes Viviane de Campos, que sou eu. Ok? Alguém tem alguma coisa diferente dessa? Alguém tem, com certeza. Quando nós pegarmos um livro, uma apostila para ler, começamos pela capa, ok? Um livro você pega, vê a capa de trás, lê também. Lê alguma coisa, isso aqui não tem, mas você lê alguma coisa sobre o autor, sobre os propósitos do livro, prefácio. Geralmente informações sobre o autor vêm na segunda contracapa. Ninguém achou nada de diferente aí, não? O senhor está com a apostila aí? Não entreguei a sua? Cadê a apostila? Eu não tenho. Ah, não entreguei para o senhor? O que você falou? O que tem de diferente? É sua? Tem diferente? Então tá. É para falar mesmo, viu? A próxima vez seja mais rápido, hein? Nós estamos num curso de agilidade, hein? Essa apostila que estava com a Daniela é do pastor Renato. Por que do pastor Renato? Porque eu estou dando uma babada nele. É o pastor da igreja, ele tem o direito, né? Ele já vem, a apostila dele já vem com o nome. Eu tenho 5 apostilas aqui para distribuir. Quem pretende ficar até o final do curso? Dos que não receberam a apostila, levanta bem a mão para eu ver. Você vai ter mais de 5. E agora, hein? Você pode estudar com ele hoje? Aí eu dou para você. Então ela baixa o braço. Tem mais 2 semanas para não atrapalhar. Tá. Se for preciso, né? Mas acho que não vai. Acho que vai dar certo. Obrigado. A senhora pretende ficar até o fim do curso? Quem mais? Que não tem apostila? Naldo, você pode quebrar o galho e estudar com a Dani? Tá. Quem mais? Você estuda com ela também? Não, então aqui são 4 pessoas para uma apostila só, então vou deixar. Ah, 2, tá bom. Pode. Quem mais? Então vamos ver.
para beneficiar. Por favor, todos que estão sem apostila, levantem a mão. Então ali... E agora? E vocês aqui agora? Acho que você vai ter que ser o mentor deles aqui, ajudar. Eu mando Davi tá aqui, ó. Irmãos, para evitar essa dificuldade, foi que eu pedi para colocar no grupo da igreja o pedido de os irmãos darem um nome, justamente para poder imprimir, porque eu fiquei preocupado. O pastor encomendou 20 apostilas, mas vocês estão vendo como dá muito trabalho e gasta material fazer? Então eu falei, e se eu faço 30 apostilas e depois só vão 20? Jogar 10 apostilas fora é muito material e muito trabalho gasto. Então por isso que eu pedi. Para a próxima apostila, por favor, responda se você vai querer mesmo, tá? Responda, por favor. Vamos lá então, vamos que o tempo está rodando. Vocês já leram a capa. Os objetivos dessa apostila, desse estudo. Esclarecer as diferenças entre alguns conceitos, nós vamos ver hoje, relacionados à teologia. Conhecer os principais aspectos relacionados ao estudo bíblico em que o cristão deve ter predisposição para ter profundidade no seu estudo. Terceiro objetivo, identificar os principais métodos de estudo bíblico e as características de cada um deles. Quarto objetivo, já é para a aula da semana que vem, conhecer as regras fundamentais para a interpretação das Escrituras. Quinto objetivo, discorrer sobre as principais figuras de linguagem empregadas no texto bíblico e suas funções. Sexto objetivo do estudo, compreender como o cristão deve se comportar para superar as dificuldades bíblicas e o seu mau uso pelos adversários. E sétimo objetivo é motivar-se ao estudo das línguas originais do registro bíblico. Claro que isso é um passo adiante. E até você vai falar, poxa vida, mas essa apostila aqui é muito fininha, 20 e poucas páginas, para uma matéria tão complicada. Na faculdade de Direito, acredito que seja uma cadeira em que passa muito tempo, tem livros sobre isso. No seminário também, nos cursos teológicos também. É muita matéria para estudar hermenêutica. São volumes e volumes. Mas aqui, como você viu na capa, hermenêutica bíblica são noções básicas para principiantes. Então, compete a você se desenvolver. Se você precisar de ajuda para desenvolver, falar, irmão, terminou o curso, estou muito interessado nessa área, eu vou indicar livros, eu posso emprestar livro, claro que, como de regra, eu vou anotar o nome, a data e o prazo para devolver, e vai ser assim. Entendam que vocês vão ter um nível de cobrança maior do que o da escola dominical cotidiana, comum. Por quê? Porque vocês querem aprender a interpretar a Bíblia Sagrada para pregar, então vão ter um nível de exigência. Os exercícios têm que ser feitos. Mas vai ter prova, vai ter nota, não. Mas é uma questão de princípio e de caráter. Se você quer ser um pregador, quer ser um estudioso da Bíblia, você vai fazer isso. Você vai fazer tudo o que é proposto. E não é pesado, não é muita coisa, tá? Bem, introdução. Quando eu apontar alguma pessoa, se eu não lembrar o nome, ainda mais que eu estou com sono, que é mais difícil mesmo. Talvez eu não lembre o nome de alguma pessoa. Me perdoem, por favor. Isso acontece mesmo. Então, se eu pedir para alguém ler alguma coisa e não lembrar o nome, não fique bravo, não. Eu gostaria que um dos alunos, por favor, lesse sem demora, não leia muito devagar, mas eu vou ter um critério aqui especial. É para todo mundo ouvir, porque você vai ser um pregador. E é para todo mundo sentir o que você vai estar lendo, então você vai ter que ler com ênfase. Como se você estivesse tentando convencer os ouvintes a respeito do que você vai ler. Então já começa com esse exercício. Quem vai ler? Alguém de coragem para aceitar esse desafio? Pode ser, pastor, mas para todo mundo ouvir. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus para a humanidade. Ela se declara como a espada do Espírito e requer ser bem manejada por todo obreiro aprovado. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Apesar disso, a Bíblia contém pontos difíceis de entender. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Tendo sido escrita em idiomas antigos, em culturas e circunstâncias diversas, há muitos séculos nem sempre permite uma interpretação rápida e precisa. A hermenêutica existe para ajudar a solucionar esse impasse, fornecendo ferramentas científicas ao estudioso das Escrituras. Tais ferramentas possibilitam uma maior compreensão da palavra e sua aplicação à vida, tanto a do estudante quanto a do seu próximo.
Embora a palavra hermenêutica assuste muitos alunos por causa de certa reputação de dificuldade e de mistério, o seu estudo é muito gratificante e traz resultados maravilhosos para toda a vida cristã. Essa apostila procura abordar o tema de modo prático, facilmente aplicável ao currículo de principiantes na teologia. Por conta dessa facilidade, apresenta-se aqui apenas o conteúdo e a abordagem suficientes para os propósitos desse curso. Assim, o aluno é incentivado a continuar seus estudos nessa área. Tal atitude acrescentará, sem dúvida, grande qualidade ao seu ministério. Se alguém seguir esses conselhos, certamente os seus liderados e ouvintes perceberão o seu crescimento e sentirão alegria. Olha só, hein, que beleza. Eu acho que o irmão pastor tem futuro, né? Você leu bem, né? Tá indo bem, não tá? Vai ser um bom aluno, né, pastor? É? Eu falava isso para minha professora de violino, né? Dizia, a senhora está tocando bem, tem futuro, viu? Ela, obrigado. Bem, vocês estão vendo pela introdução que o estudo da hermenêutica é importante para nosso crescimento e para o crescimento de mais quem? Daqueles que vão nos ouvir. Imagine um aconselhamento feito por quem entende a Bíblia, por quem conhece a verdade e pratica. Imagina você aconselhar uma pessoa que está na beira do precipício, às vezes querendo tirar a própria vida. Que diferença faz entre o aconselhamento de uma pessoa que não conhece a verdade, não vive a verdade, para uma pessoa que se dedica a aprender a verdade? Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que na lei do Senhor medita de dia e de noite. Essa pessoa, diante de alguém que está na beira do precipício, pode fazer toda a diferença. Então vale a pena você estudar a palavra do Senhor. E também porque você vai ter argumento para confrontar aqueles que estão desafiando a palavra do Senhor. E sabia que algumas dessas pessoas se convertem? Tem gente que é inimiga da palavra do Senhor e se convertem pelo testemunho de outras pessoas. Daí nós vemos que é importante realmente estudar a palavra. Olha, para quem não está acostumado a estudar, para quem já parou há algum tempo, aqui dá uma vontade, a carne vai dizer, para que isso? A carne já está falando com um monte de gente aqui hoje, né? Mas para que isso? Não precisa de tudo isso. Não precisa se dedicar tanto, não. Vamos ver se chega logo 10h15, que é para a gente terminar, encerrar esse negócio. Não dê ouvidos à carne, porque a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte. Não dê ouvidos a ela. Reaja. Seja um cristão. Faça um papel de crente hoje. Um crente que ama a palavra do Senhor. Reaja à carne e fala, eu vou aprender, custe o que custar. Vamos lá para a página 4, conceitos. E nós já vamos entender o porquê de aprender esses 4 conceitos. Esses 4 conceitos aqui, relacionados à teologia, vêm em 2 pares. Estou fazendo isso porque esses conceitos normalmente são mal interpretados e por causa disso são mal empregados. Vamos começar com o conceito de doutrina e de costume. O que é doutrina? Está lendo aí na apostila? Doutrina é o conjunto de princípios de caráter normativo, são regras. Isso é doutrina. E costume? É o modo normal de uma pessoa ou grupo social conduzir-se em determinados aspectos da vida. Por causa disso, você vai ver uma tabela aí logo abaixo, dizendo as diferenças entre doutrina bíblica e costume. Quanto à origem da doutrina bíblica, ela é divina, a origem dela é nos céus. E o costume? É no nosso meio. Existem igrejas que têm o costume de não permitir que os seus membros usem bermuda, que as mulheres cortem o cabelo. Isso não é doutrina bíblica, isso é costume. Então, a origem da doutrina é divina, mas a origem do costume é humana. E importante diferenciar, hein? Para o conselheiro, pregador e ensinador, isso faz muita diferença. Jesus não falou assim para os fariseus? Se vocês soubessem o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. Por quê? Porque eles estavam querendo incutir na cabeça dos inocentes costumes em vez de doutrina bíblica, e eles estavam condenando as pessoas que não praticavam costume como se não estivesse praticando a doutrina, como se estivesse desobedecendo a Deus. E existe igreja que faz isso, disciplina a mulher que corta o cabelo, que usa uma saia mais curta, o homem que vai à praia joga futebol, disciplina como se fosse Deus proibindo a pessoa de fazer aquilo, e na verdade não é Deus, é costume humano. O alcance da doutrina bíblica é
geral, porque a palavra de Deus serve para toda a humanidade, mas o alcance do costume é local. Nós temos nossos costumes, o povo brasileiro tem um costume diferente do povo africano. Já falei para você que em muitas culturas da África, durante o culto, a igreja não tem nem banco, tem no meio. A igreja todinha dançando, andando de um lado para o outro e dançando. Se nós formos para lá, vamos dizer que nós somos uma geladeira de frios, né? Nossa, irmão, muito obrigado. Pode deixar ali, por gentileza. Deus lhe recompense, viu? Vai receber galardão de professor de escola dominical, né? Coitado da irmã. Esse é um galardão um pouco mais elevado, né? Você está vendo esse homem no desenho aí na sua apostila, segurando uma Bíblia na mão? Está vendo? Na mão direita ele segurando a Bíblia e na mão esquerda ele está segurando uma cadeia aqui atrás. No seu entendimento, o que significa isso? Pense para você escrever depois aí. O que significa isso? Eu vou dar um minuto para você pensar e depois eu vou dar minha opinião. Olhe bem a figura. Por que esse cara está escondendo uma cadeia, mas está mostrando a Bíblia? Isso tem a ver com o que nós lemos até agora. Alguém gostaria de responder? Sim. Um flash. É a pessoa que prega a palavra, mas ela é acorrentada aos costumes. Mas ela é? Acorrentada aos costumes. Essa é uma visão. Muito boa. Alguém quer dar outra visão? Muito boa essa visão. Correto. Não abre mão dos seus costumes. Ok. Mas nós não estamos vendo a mão do homem lá atrás. Ele pode estar acorrentado, ou ele pode estar apenas segurando. Ele está escondendo. Ele está escondendo. De qualquer maneira, ele está tentando esconder a mão dele. Então nós não sabemos se ele está preso àquilo ou se ele está apenas segurando para prender alguém. A visão da irmã está correta. É um dos pontos de vista possíveis. A cara dele diga que ele está fazendo de propósito. Então a outra visão é que ele pode estar querendo pregar a palavra, mas com os costumes manter as pessoas no cabresto, presas. O homem não... Hein? O velho homem não... O velho homem. Então existem igrejas assim. Existem igrejas que falam a palavra de Deus, depois os costumes são os que regem a vida, para poder ter domínio. E nós já vimos aqui a diferença entre doutrina e costume. E o exercício que vocês vão levar para casa para fazer durante 4 domingos é isso aí. Tem citação bíblica e você vai dizer, é costume, é doutrina. Hoje, domingo que vem você vai responder de novo. Não tem a obrigação de responder igual ao que respondeu na semana anterior, porque você precisa evoluir e você vai observar a sua evolução. Agora vamos ver a diferença no outro parzinho, hermenêutica e exegese. Hermenêutica, lendo, do grego hermeneuem, está escrito hermeneuem, você viu, né? Que dá a ideia de interpretar. Eu e a hermenêutica somos parentes, viu? Somos parentes. Ela é minha irmã. Mas irmã apenas no mundo, né? Não no reino de Deus. Por quê? Porque tanto Hermógenes quanto hermenêutica derivam da palavra Hermes. Hermes seria o mensageiro dos deuses, aquele que permite a interpretação do que os deuses falam, concede para os humanos a interpretação do que os deuses falam e dizem. Então, algumas correntes de pensamentos acreditam que seja isso, que hermenêutica é a ação de Hermes permitindo entender a voz dos deuses. Claro que hoje em dia, como ciência, hermenêutica é a ciência da interpretação de escritos e de palavras. E Hermógenes é gerado por Hermes, né? Então, por isso que eu estou dizendo que ela é minha parente, né? Mas só no mundo, no reino de Deus, não. Hermenêutica é a ciência, lendo. Hermenêutica é a ciência que estabelece princípios, regras e métodos de interpretação do sentido das palavras. A hermenêutica está dando esta ferramenta, este conjunto de ferramentas para interpretar a palavra. Ela fornece métodos de estudo. Vamos falar aqui da Bíblia. Fornece métodos de estudo da Bíblia que facilitam nós conhecermos, aprender o que a Bíblia está dizendo. E nós vamos ver hoje alguns métodos. E ela traz também princípios de interpretação e regras. O estudo da hermenêutica para o ser humano não tem fim. Ok? Não tem fim. Eu estou principiando depois de algumas décadas estudando. Quando eu pego o livro de algumas pessoas que se dedicam ou que dedicaram a vida toda a isso, eu fico envergonhado. Falo, meu Deus, como é que eu não sabia nada disso?
Tem gente que estuda os idiomas antigos e se aprofunda no aramaico, no hebraico, no grego, se aprofunda na gramática, na cultura daquela época, para entender, para dizer para nós o que tal palavra significa. Às vezes uma palavra. Normalmente a hermenêutica é aplicada à interpretação de leis, textos religiosos e textos filosóficos, já falamos. Bom, agora nós queríamos falar a diferença entre hermenêutica e exegese. O que é exegese? Do grego, exégesis, tem um sentido de conduzir para fora. O ek é o mesmo radical, aliás, o mesmo prefixo de igreja. Igreja vem de eclésia ou de ekkalel, né? Chamado para fora. Então, exegese é a mesma coisa. Êxodo também, esse ex é para fora. Êxodo, né? Saída do Egito. Aqui, exegese é tirar do texto bíblico, aqui no caso a hermenêutica bíblica, você tirar do texto bíblico o significado daquele conteúdo que você está pegando. Existe uma postura contrária aí chamada exegese, que eu já falei para você. Eis é o movimento para dentro, mergulhar em alguma coisa. Então existem pessoas que vão para a Bíblia pegar o que a Bíblia quer dizer para trazer para fora, para entender aquilo e eventualmente praticando a homilética, passando para outras pessoas. E existem pessoas que vão para a Bíblia obrigando a Bíblia a dizer o que ela acredita. Isso chama exegese, é o contrário. E a exegese é muito praticada. Eu, na internet e nas redes sociais, eu tenho quase todo dia batido boca com o pessoal que se diz crente e que interpreta a Bíblia de acordo com costumes da igreja ou do grupo social dela. É muito praticada a exegese. É tão praticada que até nós praticamos isso de vez em quando. A gente às vezes vai para a Bíblia querendo que ela diga aquilo que nós queremos, aquilo com que nós concordamos. E eu vou falar para você, viu? Eu já vi figurões de estudiosos bíblicos praticando isso. E alguns livros que eu li sobre interpretação, o cara desvenda outros figurões dizendo, olha, ele fez essa interpretação errada baseada em costume. Então é uma coisa, é um risco que nós corremos. Por isso nós temos que ter a mente aberta e aprender os princípios da hermenêutica para não cometermos esse erro, porque senão a gente vai pregar para as pessoas só aquilo que nós acreditamos e não aquilo que a Bíblia está dizendo. A hermenêutica pode ser usada, conforme no último parágrafo, para expressar assuntos focados, como por exemplo, o pastor quer fazer uma série de estudos no domingo focado na autoridade pastoral. Então ele vai fazer uma interpretação da Bíblia focada na autoridade pastoral. Ou assistência social. Já não acontece de vez em quando, assim como tem o mês das missões? Então naquele mês a Bíblia é usada, é pregada para falar de missões, de evangelismo. Então isso é hermenêutica para missões, hermenêutica para a atuação pastoral, existe hermenêutica para outra coisa, para outra... E aí vai. E nós vamos ver adiante, na prática, isso como funciona. Irmão, você não precisa decorar o que nós estamos falando agora, não vai ter prova não. Você precisa entender. Durante a semana é esperado que você leia essa lição de hoje, que vão ser meia dúzia de páginas só, pelo menos umas 4 vezes. Conforme você vai, o tempo vai passando, você dedicar, eu vou ler 5, 6 vezes isso aqui. Na semana que vem, a próxima aula você já não vai precisar ler tanto, porque seu cérebro, seu entendimento vai se abrindo e vai facilitando o seu aprendizado. Bom, existem alguns aspectos que podem facilitar muito o seu estudo da Bíblia. Não só o estudo da Bíblia, o estudo de qualquer livro, qualquer ciência. Mas aqui especificamente no estudo da Bíblia, a predisposição, quer dizer, como eu estou antecipadamente voltado para estudar, faz toda a diferença. E nós vamos ver aqui 5 aspectos dessa predisposição. Resumindo o que está escrito aqui na página 5, lá no comecinho, ele está dizendo que você, quando for aprender um outro idioma, digamos que você queira aprender a falar japonês. Tem gente que já chora logo de cara, né? Mas aí, na medida em que você vai se envolvendo com aquilo, vai pensando, aprendendo a respeito da cultura do povo do Japão, do significado daqueles ideogramas que eles têm e tal, você vai se envolvendo com isso, você vai tendo cada vez mais facilidade. Aqui também é um exemplo de verso, de poesia. Se você lê a poesia mecanicamente, como você está lendo qualquer texto, você corre o risco de não captar a emoção do poeta, porque os poetas sempre colocam as suas emoções ali, né? E o difícil é você entender o que ele estava sentindo. Mas se você procurar se colocar no lugar dele, na história da vida dele, e entender, como Augusto dos Anjos, né? Um poeta que escrevia assim, coisas tenebrosas,
mas era um poeta famoso. Se você entender como era a vida dele, o quanto ele sofreu, você vai entender o que ele escreveu. A palavra de Deus, estudar a palavra de Deus também requer essa predisposição. Eu me envolver emocionalmente com aquele que escreveu, com o ambiente, com a cultura, procurar compreender os porquês daquilo. Então, se você for para ler a Bíblia, dizendo, eu estou estudando a Bíblia, você só está lendo, está entrando por aqui, saindo por aqui. É a semente que caiu na beira da estrada. Os passarinhos vêm, roubam a semente e depois não ficou nada, não brotou. E o inimigo tem a especialidade de roubar a palavra que é semeada na beira da estrada, no terreno duro. Então você precisa ter um mínimo de predisposição, e nós vamos falar de 5 aspectos dela para você aprender a palavra do Senhor. Respeito. Como o filho que não respeita os conselhos do pai poderá aplicar? 10 segundos para você pensar nisso. Como o filho que não respeita o conselho dos pais, do pai, poderá aplicá-los? Isso com relação à Bíblia. Através do profeta Malaquias, Deus pergunta, se eu sou pai, onde está a minha honra? É uma pergunta séria, né? E nós damos honra a Deus estudando a palavra dele com amor, com dedicação, procurando compreender o sentimento de Deus. A Bíblia é a revelação do Todo-Poderoso que diz, o homem e mulher, né? Para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Isaías capítulo 66, versículo 2. Então é necessário ter respeito pelo autor da palavra, para você entender o que ele quer dizer. Segundo lugar, docilidade. Quer dizer, você não vai estudar comendo doce, não é isso? Não vai precisar comer açúcar para estudar. Significa você deixar de ser teimoso, obstinado diante da revelação de Deus. Você precisa receber a palavra com mansidão, e é o que a própria Bíblia diz. Receber com mansidão é, quer dizer, crer que Deus está falando com você e que Ele quer que essa palavra tenha efeito na sua vida. É preciso ser manso para poder compreender a palavra de Deus. Em terceiro lugar, amor à verdade. A verdade é revelada a quem possui coração desejoso de conhecer a verdade e de aplicar. Porque só conhecer a verdade não resolve nada na vida de ninguém, certo? Você quer ser um bom pregador, um bom ensinador, um bom conselheiro? Você precisa ter amor à verdade. É conhecer a palavra e aplicar a palavra. A sua pregação vai ser inútil e estéril se a palavra que você pregar for só uma pregação e não tiver aplicação na sua vida e na vida do seu ouvinte. Então você tem que amar a verdade. Amar a verdade. Não é simplesmente ter gosto por ela. Eu aprecio a verdade e gosto da verdade. Não, não é isso não. É você amar mesmo, disposto a dar sua vida pela verdade. Você não pode ser pregador e ensinador da palavra de Deus bem-sucedido não é diante dos olhos dos homens, diante dos olhos de Deus. Se você não amar a verdade, estiver disposto a renunciar a tudo pela verdade. Em quarto lugar, paciência. Aqui dá o exemplo de um garimpeiro. Ele sabe que há um tesouro, pedra preciosa escondida ali. Ele cava quanto for preciso, ele cava fundo. Ele revolve a terra, ele peneira e faz com paciência, porque se o diamante for desse tamanhinho e ele não tiver paciência, pode ir embora com o resto das pedras e a lama. Ele tem que ter paciência para procurar diligentemente, sofrer para encontrar e cavar fundo. Assim é com a palavra de Deus. Não pense que você vai para a Bíblia, vai dar uma passada de óleos nela, só para satisfazer o professor, o pastor, e você vai aprender. Não, se você não tiver desejo de ser profundo e sofrer para aprender, você não vai aprender. Você vai aprender o básico, o superficial. Como dizem, né, daquele sujeito, né, que no fundo ele era muito superficial, né? E assim são muitos crentes, né? A gente parece que são profundos, mas são superficiais. E como a Bíblia tem coisas de difícil entendimento e difícil interpretação, você pode demorar anos para descobrir o significado, mas você ama a verdade e você está disposto a sofrer para conhecer a verdade. E aí volta aquele versículo que Deus falou: para quem olharei? Para o pobre e abatido que treme da minha palavra, aquele que quer saber. Em quinto lugar, a prudência. Olha o bichinho do lado fazendo assim com a mão para você aqui no desenho, ó. A cara dele fazendo assim com a mão, no desenho. Você deve iniciar o estudo pelo conteúdo mais simples e prosseguir em direção ao mais difícil. Porque o mais simples serve de base. Você não matricula o seu filho na escola, ele vai aprender matemática começando já por equação do segundo grau, vai?
cálculo diferencial, vai ser assim logo no primeiro, logo na escolinha. É assim que a senhora ensina, irmã Laís? As crianças? Hã? Matriz, determinante, equação de segundo grau, equação biquadrada. A criança, que, tia? Começa lá com 1 mais 1. Começa colocando 2 limõezinhos um do lado do outro para compreender. Por quê? Porque começa do simples. O simples serve de base para o complexo. Tenha paciência e tenha prudência. Comece pelo simples e aprenda bem. Dedique-se a aprender aquilo que é bem simples. Não negligencie o que é simples só porque é simples. Aprenda bem. Tire diploma da coisa simples. Aí depois você vai estudar a coisa mais difícil. Entendido? Existem métodos, como eu falei, a hermenêutica fornece métodos de estudo. Nós vamos falar de alguns aqui, vai poder parecer para você que é uma coisa muito confusa. Você vai ler depois e vai ler de novo, e vai ler de novo, até que a estrutura dos métodos de estudo entre na sua cabeça. Porque nós poderíamos ter uma aula, talvez fosse pouco, mais de uma aula só sobre métodos de estudo, para darmos exemplos, fazer exercício, mas não é o alcance do nosso curso, tá? Aqui tem uma definição dentro desse quadro, desse retângulo, dizendo o que é método. Quem pode ler, por favor? O que é método? São três maneiras de definir método aqui. Modo de proceder, marcha racional da inteligência para chegar ao conhecimento ou a demonstração de uma verdade. Silveira Bueno. Maneira ordenada de se fazer alguma coisa. Procedimento seguido passo a passo para se alcançar um determinado resultado. Esse passo a passo você vai ver como é importante na sua vida de estudioso. Você ter um método e você seguir este método. Porque não adianta nada você fazer um plano de voo e não seguir, né? Você faz um plano de voo daqui para Nova York e vai parar lá em Hong Kong. Você precisa seguir seu plano de voo para você alcançar seu objetivo. Então, quando você descobrir que há um método que para você é melhor estudar o que você gosta mais, o que é mais útil para aquele momento, siga o método. Siga as placas, né? Como você vê na internet. Ok? Porque isso vai facilitar muito o seu aprendizado. Não faça um estudo de qualquer jeito. Há pessoas aqui que estão estudando coisas difíceis, o Lucas não está estudando. Tem que ter um método para estudar. Ora, não adianta ele querer pegar um livro agora, ele vai ver sobre a mecânica de aeronaves, ele tem que se aprofundar, e do outro lado está um livro de matemática aberto, do outro lado o livro de gramática, e ele olha, cada minuto ele olha uma coisa, embaralha tudo na cabeça, fica cansado, não é produtivo, perdeu 1 hora e não aprendeu nada. É preciso ter um método para estudar. Qualquer ensinador que orienta os seus alunos a respeito de estudar, fala que é preciso ter um método. Tem que ter um comportamento mais ou menos padronizado para facilitar o aprendizado. E aqui existem vários métodos de estudo das Escrituras Sagradas. Vamos falar aqui só de alguns mais conhecidos, como método sintético. Sintético vem de síntese, que, em outras palavras, grosso modo, é um resumo. É uma coisa mais rápida. Você pega um assunto amplo e você estuda assim as linhas gerais, para você ter uma ideia panorâmica daquilo que está sendo estudado. Por exemplo, o livro de Hebreus. Você quer estudar o livro de Hebreus, mas não quer estudar os detalhes. Então você pode estudar resumidamente do ponto de vista de que Hebreus fala a respeito da superioridade de Cristo em relação a vários outros sistemas. Aí você pega os tópicos que provam a superioridade de Cristo e tudo bem. Mas, em seguida, vem o método analítico, é outro método, é aquele que você quer destrinchar. Não, eu quero saber justamente os detalhes. Entenda o seguinte, comece com o método sintético, que é o resumido, que nós falamos, comece do mais simples para depois ir para o mais complicado. Aí, mas você já passou pelo mais simples, já estudou o livro de Hebreus de forma sintética, e agora você quer pegar detalhes, quer se aprofundar, então vai para o método analítico, você vai fazer análise de detalhes. Aí você vai ver por que Cristo é superior aos anjos. Aqui fala, por que ele é superior a Moisés? Aí você vai passar a ver a superioridade de Cristo em relação aos anjos no livro de Colossenses. Você vai ver a superioridade de Cristo em relação a Moisés, você vai lá para o Antigo Testamento. Por que Cristo é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento? Aí você vai ter que estudar livros do Antigo Testamento, porque você quer capturar detalhes para entender o porquê dessas coisas. Então o método sintético pega o pacotão de modo geral em linhas gerais. E o método analítico vai vendo cada detalhe. Ok? Na cozinha, por exemplo,
talvez seja isso. Vamos ver assim, vamos ver se eu consigo construir uma ideia, né? Uma pessoa vai elaborar uma receita e ela não tem tempo, então ela sai pegando ali, preciso de 4 ovos, preciso de 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de óleo, uma pitada de sal e mais alguma outra coisa, não vamos florir de... Então se ela fosse estudar, entre aspas, isso de modo sintético, ela pegaria o que tem ali e faria a receita. Mas saiu tão diferente do que a irmã Marlene faz, né? Da irmã Marlene fica tão gostoso. Aí ela vai lá ver com a irmã Marlene, como é que a senhora faz esse bolo, essa receita de modo sintético e eu não consegui fazer? Ela diz, porque eu não faço de modo sintético, eu faço de modo analítico. Mas como, irmã Marlene? Que negócio é esse? Sim, você pensa que eu chego e pego qualquer ovo, vou lá, o ovo que eu tenho na geladeira? Não, eu quebro os ovos e analiso para ver o tamanho da gema, o tamanho da clara. Eu quero saber quanto tempo faz que esse ovo está na geladeira para ver se vale a pena. Essa farinha de trigo é de qual marca? Quando ela foi produzida? E aí vai. Então ela está fazendo uma análise de cada componente para ter um todo aperfeiçoado. Estão vendo a diferença entre o método sintético e o analítico? Ela faz o bolo método analítico, por isso que fica maravilhoso. E se eu for fazer, eu vou fazer método sintético, vai sair, né? Às vezes vai parecer um chapéu de cavalo, né? Que, assim, todo caído. Existe também um método temático. Método temático é aquele que estuda baseado em temas. Você vai estudar, por exemplo, eu quero estudar o porquê do sangue no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É o tema. Razões para o povo judeu ter tamanha reverência pelo sangue. É um tema. E isso está esparramado pela Bíblia. Vem até no Novo Testamento. Atos capítulo 15 trata do assunto. Então você vai a diversos lugares e você também vai procurar vida, como era a vida no tempo de Moisés, que não está na Bíblia. Você vai pegar livros de história. Como era a vida cotidiana no tempo de Jesus Cristo, no tempo de Paulo, para analisar essas coisas. Você vai estudar baseado em tema. E existe o método biográfico. Você vai estudar, como a palavra diz, baseado em biografia. Quero estudar a vida do rei Davi. É uma biografia. Eu quero compreender a vida do rei Davi e se um dia o pastor permitir, vou até trazer um estudo para a igreja. Então já sabe, né, que vai ter que convencer o pastor, né? Você vai ter que mostrar que estudou mesmo, né? O pastor falou que vai ter estágio, né? Estágio não remunerado, né, pastor? Não tem contrato, não. Aí o pastor vai querer saber como você estudou a vida do rei Davi. De quantas aulas você vai precisar? Eu vou precisar de uma aula só. Então está na cara que você fez um método biográfico de estudo sintético. Quer dizer, você fez um resumo para poder caber numa aula só. Aí se alguém falar, pastor, eu precisaria de 10 aulas para estudar a vida do rei Davi. Aí o pastor já sabe, esse cara fez uma análise mais profunda. Então ele está estudando o método biográfico junto com o método analítico, detalhes. Vá lá para o meio da página 7, onde tem um homem sentado na cadeira. Quando você for estudar a biografia de alguém, esse método biográfico analítico, você procure responder essas perguntas que estão aqui e outras também. Quem era essa pessoa? O que essa pessoa fazia? Ela morava onde? Quando ela viveu? Em que época? Qual era o contexto histórico e religioso ao redor dessa pessoa? É importante isso? Ou se era? Senão você vai falar que o rei Davi era apenas um homem sanguinário. Por que ele fez guerra e matou tantos povos? E ainda dizendo que Deus mandou. Você precisa compreender o contexto histórico e religioso. Por que ele fez o que fez? Porque Deus mandou ou porque ele queria? Existem ocasiões que ele fez porque Deus mandou e outras porque ele queria. Aquela questão lá, por exemplo, das pragas, porque ele mandou fazer o recenseamento. Que Deus não queria que fizesse. Deus era contrário. Então você tem que responder essas perguntas para entender o que você está estudando. Como ele fez isso? Como essa pessoa se relacionava com Deus e com outras pessoas? Então você procure no seu estudo responder essas perguntas. Se você não souber responder alguma dessas perguntas, você vai fazer o quê? Vai jogar fora e vai procurar outro personagem mais fácil? Não. Você pesquisar, perguntar para outras pessoas. E quando você estudar, procure manter sempre que possível a vida dele de forma cronológica. Pode ser desde o nascimento, até antes do nascimento, né, que existem personagens bíblicos que têm uma narrativa anterior ao nascimento. O profeta Jeremias, não é assim? Desde o ventre materno eu te escolhi para seres profetas das nações. Então, antes, João Batista também foi assim. João Batista já estava saltando na barriga da mãe dele antes de nascer. Então, existem biografias que a gente tem que começar antes do nascimento. E existe também o método histórico.
você vai estudar a Bíblia a partir do sentido histórico. Isso muita gente que não é crente faz. Existem muitos crentes fazendo isso também, mas muitas pessoas que não são crentes procuram estudar a Bíblia do ponto de vista histórico para procurar contradições históricas e geográficas nela. Saia na frente, tá bom? Não seja pego de surpresa. Saia na frente, estude. Para você fazer um estudo no método histórico, você deve levar em conta, tá ali, acontecimentos da época da narrativa, por exemplo, a guerra entre a Grécia e a Pérsia tem alguma coisa a ver com a narrativa bíblica? Gente, tem tanto a ver que vem desde a história da estátua de Nabucodonosor e está presente até hoje. Deus escolheu o idioma grego para a Bíblia ser propagada no Novo Testamento, embora fosse o Império Romano na época. Então, estudar a guerra entre a Grécia e a Pérsia é importantíssimo para compreender o contexto da evolução bíblica. Os lugares, as tendências sociais, a política, o movimento de massa. A Bíblia fala nos livros de Pedro que o imperador da época possivelmente era Nero, louco? Não. Mas se você estudar a vida de Nero, vai compreender que muito provavelmente era ele e por que aconteceu tudo isso que aconteceu que está no livro de Pedro. Você tem o que trazer, porque se for só para falar o que está escrito ali, a pessoa lê em casa e não precisa vir para a escola dominical, não precisa ouvir você, mas você traz incrementos para aquela pessoa se interessar mais pela narrativa bíblica. Virando a página, temos o método teológico. Entenda que teologia é uma reflexão para compreender a fé. Você pensando naquilo que você crer e você se justificando para si mesmo em relação à sua fé. O método teológico de estudo é aquele que estuda as doutrinas que dão base à fé cristã. O método teológico de estudo pode ser sintético, por exemplo, uma classe de escola dominical para novos convertidos. Vão estudar doutrina de Cristo, doutrina da salvação, doutrina do pecado, o que mais? Doutrina do batismo, doutrina do Espírito Santo, demonologia, angelologia e mais algumas coisas que são ensinadas para o novo convertido. E cada aula estudar uma doutrina dessas. Então, esse é o método teológico de estudo associado ao método sintético. Agora, se for estudar esse método teológico num seminário, numa faculdade, então nós vamos ter que destrinchar. E cada uma dessas doutrinas pode ter um livro ou mais. Você pode passar 1 mês, 2 meses estudando cada doutrina dessas. Então veja que você associa métodos para ensinar, para estudar. E tem o método indutivo, que é aquele método que nós devemos usar menos, dependendo das circunstâncias. Por quê? Porque é o método que muitos cristãos usam. É assim. O que eu vou estudar na Bíblia hoje, hein? Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. É isso aqui, é Salmo 49. O que o método indutivo diz? Que o Espírito Santo vai me induzir a estudar o que Ele quer. E com isso eu me torno relaxado. Relaxado. Porque a Bíblia não diz que é para acontecer isso. Pode acontecer? Pode. Acontece e dá certo muitas vezes? Sim, mas não pode ser regra para a nossa vida. Por isso que eu disse, nós devemos praticar isso cada vez menos. Você que está estudando hermenêutica agora e vai estudar homilética, não faça isso. Não sabe o que estudar? Você vai dar um estudo numa classe, o pastor chamou você para pregar? Ore a Deus e fique esperando ouvir a voz do Senhor no seu coração para trazer um tema. Ou às vezes aquele tema brota em você assim e você fala, olha, tive uma ideia, essa ideia foi do Espírito do Senhor. Aí sim, o Espírito está induzindo de forma correta, mas não da maneira como muitos fazem. Existem igrejas por aí que para tomar decisão, reúne lá alguns obreiros e cada um abre a Bíblia onde quer, em qualquer lugar, lê um trecho e procura entender se aquilo lá quer dizer sim ou não, é positivo ou negativo. Aí vê a maioria, se a maioria deu positivo ou negativo, para saber se o teólogo está dizendo que vai ou não vai. E onde está a deliberação humana, o livre-arbítrio, a responsabilidade de tomar decisões? Imagina se as pessoas que fossem casar fizessem isso. Decisão para emprego, decisão para ter filho, decisão para se mudar de cidade, fosse tudo dessa maneira, método indutivo. Nós temos que estudar a palavra de Deus para sabermos o que Deus espera das decisões da nossa vida, conhecendo toda a Bíblia. Não é só abrindo de vez em quando, tirando
um versículo da caixinha de promessa para Deus dar direção para a nossa vida naquele dia. Então, método indutivo, use cada vez menos. Mas quando você sentir aquele impulso do Senhor, você está num vazio, não sabe o que quer. Senhor, fala comigo, por favor. Tem que ser uma coisa rara, é de vez em quando. Aí você cai lá naquele trecho da Bíblia, estude aquilo lá como seu devocional. Deus vai falar com você naquilo. Mas se você fizer tudo isso, só isso todos os dias, já era, meu irmão. Bom, nós chegamos aqui ao final, página 9, isso aqui é a sua responsabilidade agora. Você está vendo um sujeito aí rodeado de livros, não está vendo? Debruçado na mesa, exausto, mas Aristóteles está falando uma coisa para ele. Olha a frase de Aristóteles em cima do cara que está acabado de tanto estudar. As raízes do estudo são amargas. Pode ter certeza disso, viu, irmãos? Pode ter certeza disso. Quem estuda por dever, por necessidade de estudar, sente mais ainda como é amargo. Pergunte para o pastor no domingo que ele tem que pregar à noite aqui ou em outra igreja, e em vez de passear com a família e ir para o lago no domingo à tarde, ele vai ficar na Bíblia, no computador, no papel. Pergunte para o professor de escola dominical que não pode passear de sábado com a família porque está preparando uma aula. As raízes do estudo são amargas, mas os seus frutos são doces. Ir para a cruz também era muito difícil. Mas a Bíblia diz que Jesus viu o fruto da sua obra e ficou feliz, ficou alegre com isso. Assim vai ser com você. Quando você estiver estudando, vai chegar uma hora que fala, ai meu Deus, não aguento mais, mas eu preciso continuar. Você está lutando contra a carne, isso é duro, isso é amargo, mas o fruto é doce. A consequência disso vai ser maravilhosa para você e para os seus ouvintes. E você vai ter um trabalho para fazer em casa. Você vai ler isso aí, vai ler um pedacinho da vida de Aristóteles aí do seu lado direito, e depois você vai responder essas duas perguntas que estão aí. Qual é a sua opinião sobre essa declaração aí que nós lemos, de Aristóteles? O que ela tem a ver com o seu ministério cristão? Como eu já falei demais, eu já dei até algumas dicas, né? Na semana que vem, se Deus permitir, olha só, 10h13, né? Faltam 2 minutos. Viu que se tivesse muita participação, não ia dar aula de hoje, né? Não ia dar tempo. Então, por isso que eu pedi a gentileza dos irmãos evitar excesso de comentário. Na semana que vem, nós devemos demorar usar um pouco menos a palavra e vocês um pouco mais. Que nós vamos estudar regras de interpretação em 2 blocos. As palavras da Bíblia dentro da Bíblia, essa é uma regra. Esse é um bloco, aliás, que tem suas regras. As palavras dentro da Bíblia e depois você diante da Bíblia. A sua vida. Ô, irmão, peraí. O que tem a ver a minha personalidade, a minha condição com a hermenêutica? Ah, não tem nada a ver, não? Se você estiver muito curioso, leia então a lição antes da semana que vem, você vai ver. Mas a semana que vem, todo mundo com esse exercício respondido, hein? Não vou fazer sorteio, não vou chamar fulano, vai ler isso aqui. Qual é a resposta? Não vou fazer nada disso. Mas por que eu quero que todo mundo responda? Porque você é cristão e você se comprometeu com esse curso. Você é crente, é servo de Deus. Assuma o compromisso e dê conta do compromisso assumido. Você quer ser um bom pregador, um bom ensinador? Irmão, eu tremo só de pensar em subir no púlpito. Até para pegar um papel de bala eu tenho medo. Imagina eu pregar. Sim, tudo bem. Mas não é melhor você estar preparado? Não é melhor? E se acontecer na rua? Você vai sair correndo? Bem, irmãos, essa foi a aula de hoje. Quem ler 4 vezes a aula de hoje vai ler pouco. Não se esqueça de responder a folha que eu vou distribuir ainda de hoje até amanhã, tá? Senhor, nós te agradecemos pelo que já vimos até agora, meu Deus, ainda que seja difícil, amargo, e é difícil lutar contra a carne para aprender coisas novas, principalmente para quem está já aposentado há muito tempo em relação aos estudos, mas o Senhor está nos desafiando a sermos servos dedicados para aprendermos a te servir, e quem sabe, ó Deus, o Senhor levanta uma geração de pregadores que vão mudar a situação de Pirassununga aqui no nosso meio. Quem sabe, ó Deus, esta cidade será transformada e iluminada pela Tua Palavra a partir destas pessoas que estão aqui, se comprometerem com a Tua Palavra. Temos este desejo ardente em nosso coração de que isto aconteça, Deus, para a glória Tua, porque o Senhor merece tudo isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou entregar as folhas aqui para o Francisco, mas, por favor, só pegue essa folha quem já pegou a apostila. Tá?
E eu vou imprimir mais folhas dessa e mais apostilas, só que os irmãos têm que dar o nome, né, para eu poder saber como eu vou distribuir e combinar com cada um. Todos colocaram os nomes na lista de telefone aqui? Porque assim eu posso me comunicar com vocês e saber como eu vou entregar. Vou fazer um esforço extra, irmãos. Vou procurar entregar para cada um, vou ver como vai ser possível a gente fazer isso, para que os irmãos não sejam prejudicados. Mas eu preciso que os irmãos façam a contraparte, se esforcem também, ok? Pastor. Não falei com ninguém. O senhor quer que fale? O senhor quer que fale? Francisco, você faz a gentileza? Irmãos, o pastor pediu para... O pastor mandou, né? O pastor manda, não pede, é ovelha. O pastor mandou falar a respeito de certificado de conclusão. Os alunos que participarem de todas as aulas e fizerem todos os exercícios, porque aquele que não fizer vai ter que dizer, eu não fiz todos, né? Não vou ficar olhando a apostila de cada um. Os alunos que participarem de tudo vão receber um certificado que, modéstia à parte, pastor, é bonito, não é não? Ah, isso é bonito, papel foto, colorido, com seu nome colorido. Não vai poder registrar no MEC, mas vai ficar no seu coração, você vai pôr na sala da sua casa, vai ficar lindo de morrer. Hein? Vai. Vai valer a pena. É isso, né? Mais alguma coisa a dizer, pastor? Deus abençoe, meu. Não, apenas para os que receberam a... Só, não, você pode ir passando para trás assim. Só fica com a folha quem recebeu a apostila, por favor. Amém, irmãos. Vamos colocar de pé. Tipo de alto puxando aí pra gente. Ó mestre, o mar Se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas aprendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o
chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém, irmãos. Podem sentar. Irmãos, lembrando que domingo que vem, pela manhã, nós temos nossa assembleia administrativa. Então, assim, estamos convocando, né,